Gravando. Cena 12. Gravando, Mona. Cena 12, plano 1, take 2. Uma voz atenta ao universo feminino. Seja realizando filmes ou festivais de cinema, a cineasta Ziene Castro busca dar visibilidade às questões da mulher na Amazônia. Ziene, obrigado por receber a gente aqui no teu espaço. Recentemente tu filmaste Josefina. Vamos começar por aí. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Obrigada, Cortês. Eu voltei para Belém há pouco tempo, fiquei fora fazendo um ano sabático, aí retornei e já querendo mergulhar nas histórias aqui, nas nossas lendas, e estava a fim de fazer um trabalho sobre uma lenda urbana. E aí tive um encontro com a Valda Marques e resolvi estudar um pouco, me debruçar sobre as novelas da Valda, as fotonovelas. As fotonovelas da Valda Marques. E aí me apaixonei pela... São todas maravilhosas. Me apaixonei pela Josefina. E eu pretendo descolar um pouco essa história da mulher do táxi, da assombração, e falar sobre a Josefina, na verdade, a adolescente que teve seu primeiro amor e logo depois falece. A gente, lendo um pouco sobre a tua história, percebes que hoje tu atuas mais no sentido de dirigir e roteirizar projetos. Mas tu, como muitos diretores, fizeste um caminho de percorrer diferentes funções do cinema. Do Sim. Produtor, coordenador de produção, assistente de direção. Então, eu comecei, na verdade, muito jovem, como cinéfila, apaixonada por cinema, até que criei coragem e fui fazer o curso de cinema. E aí eu comecei como produtora. E comecei logo produzindo um projeto com 5 curtas no Rio de Janeiro. E depois eu vim para Belém e comecei a produzir algumas coisas aqui em Belém, inclusive de fora. E aí eu trabalhei como produtora da Tezuki Yamazaki, que foi uma escola fantástica, trabalhar com a Tezuki Yamazaki. E aí depois eu produzi um internacional, eu fui assistente de direção do Gerardo Olivares, que também foi fantástica a experiência. E fui ganhando experiência enquanto produtora, enquanto assistente de direção, para me dar realmente, me sustentar e enfrentar o desafio de me tornar roteirista e dirigir meu próprio filme. E aí eu consegui ganhar meu primeiro roteiro, que foi um curta documentário, que é o Ervas e Saberes da Floresta. A gente tem que deixar para os nossos netos, para os nossos filhos, nossos bisnetos, essa cultura, esse nosso ensinamento, para um dia eles olharem e ter. Depois, logo em seguida, eu já ganhei um curta-ficção, que é o Promessa Azul e Branco, inspirado num conto da Eneida de Moraes. Eu percebo que tem, desde o Promessa em Azul e Branco, tem um lance de uma correspondência de ideias com a Eneida de Moraes, escritora paraense, que parece que te atrai muito. O que te chama a atenção, assim, tematicamente? Eu tenho uma frase, toda mulher é um pouco Leila Diniz, né? Para mim, toda mulher paraense é um pouco Eneida de Moraes. Eu acho que a Eneida, ela representa, eu acho que ela foi uma mulher, né, à frente do seu tempo, eu acho que ela foi uma mulher que militou na causa feminina, assim, ela ocupou espaços na época dela, na década de 30, que eram ocupados por homens, então acho que ela é uma mulher que não existia ainda essa fala do empoderamento feminino, mas ela já era uma mulher que militava pelo empoderamento feminino. E eu tenho, minha trajetória é focada um pouco nessa direção, sabe? De trabalhar eu trabalhei com as herveiras, com as mulheres herveiras, com a pagelância, então tem uma coisa que me leva por esse caminho da mulher, sabe? Do feminino. Outro projeto teu que é super importante é o Amazônia Doc, que é um festival de cinema que acho que ele faz uma história aqui na região que poucos festivais, talvez nenhum, tenham como uma amostra desse cinema que se faz hoje na Amazônia, no norte do Brasil. Conta um pouco dessa história. A nossa região, na verdade, a gente tem uma série de dificuldades que estão atreladas ao fazer cultural, né? E fazer um festival também demanda um desafio muito grande.
E eu queria fazer um festival que tivesse esse recorte, porque eu tinha estudado quais os festivais que o Brasil tinha e observei que a gente não tinha um festival que contemplasse as cinematografias da Amazônia. Então eu decidi que eu ia fazer um trabalho com esse recorte, para apresentar, discutir e fomentar esse debate sobre o cinema na Amazônia. E aí surgiu o Amazônia Doc, que a gente conseguiu realizar 3 edições com apoio da OI. Eu acabei sendo convidada para fazer a 4ª edição pela Secretaria de Cultura. Aceitei, fiz, mas também foi uma edição muito difícil de realizar. E aí eu acabei saindo para fazer um estudo fora daqui, fora de Belém, fora do Brasil. Passei um tempo fora e agora retornei e com o gás todo, né, oxigenada dessa viagem, eu resolvi que eu ia colocar dentro do edital do MINC e aprovamos a 5ª edição para 2018. Então vamos retornar, que eu acho que é super importante esse espaço de debate para o cinema da Amazônia, né, para a gente pensar esse cinema, para a gente pensar essa estética, para a gente pensar essa problemática toda, né? Recentemente também foste contemplada em diferentes possibilidades. Daí eu acho que vai fazer 2 médias, né? Desenvolvimento de roteiro de longa também. Conta desses projetos um pouquinho, o que tu pode contar? Então, esses últimos 2 anos eu me dediquei muito a estudar, eu fiz vários cursos de roteiro e me dediquei muito a escrever. Então eu tenho um grande parceiro hoje também na escritura de projetos de roteiro, que é o meu sócio, meu parceiro Manuel Leite, e coloquei um roteiro de longa, que já é um trabalho meu também, que eu venho há anos desenvolvendo, que é inspirado na Eneida de Moraes, que é uma ficção, O Cão da Madrugada, sobre a vida da Eneida de Moraes. E fui contemplada e consegui ganhar o prêmio de desenvolvimento de roteiro para longa-metragem ficção. Depois, logo em seguida, a gente ganhou o edital do Amazônia Doc, depois a gente ganhou mais 2. Agora foram os últimos 2 prêmios, que foi o de curta-metragem, que é inspirado novamente numa novela da Valda, que é o Homem do Central Hotel, e que também é um filme de época e vai se passar na década de 70. E ganhei também um outro que é com uma temática LGBT, que é o Praiano, e tenho na parceria eu, Manuel, e o ator, agora roteirista, Cláudio Barros. E tem mais um trabalho recente que eu rodei em 2015, foi montado no ano passado, 2016, e eu vou lançar agora em dezembro, que é o Gritos da Terra, em parceria, o roteiro e a direção em parceria com a Genevieve Presler, que é uma roteirista que mora na Alemanha, filha de um alemão com uma brasileira. Que história é essa? Gritos da Terra. Talvez seja ousado e arrogante eu falar isso, mas é uma espécie de um Mad Max da Amazônia. É uma Amazônia já detonada, desconstruída, destruída. Pós-apocalíptica. Pós-apocalíptica. É um pouco ousado falar isso, mas digamos que seja isso. Ziane, obrigado por receber a gente. Um prazer conversar contigo. De nada, Sucesso querido. Sucesso nos próximos projetos. Obrigada. Então é isso, o Circuito de hoje fica por aqui. Se vocês quiserem conferir tudo o que foi ao ar nesta edição, basta acessar o Portal Cultura. Para mandar pautas pra gente é fácil, manda um e-mail para circuito@portalcultura.com.br. E vocês ficam agora com um teaser do curta-metragem Josefina, da Ziane Castro. Circuito conectando as artes e você. Tchau, até o próximo programa.
Obrigado.